Fala pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é o Tarek. Hoje a gente está com uma dinâmica diferente. Hoje a gente vai estar batendo um papo com o Júnior Silva, esse cara fenomenal, que a gente já agradece muito por ele poupar o tempo dele para bater esse papo com a gente. Vamos lembrar que o intuito dessa live ela tem um princípio muito importante, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, tá? Então, vamos fazer doações, qualquer valor é pertinente. Fala assim, tá, é que tô sem dinheiro, esse mês não vou conseguir ajudar, não consigo ajudar nessa live sem problema algum, tá? Então ajuda a compartilhar essa live para que cheguem mais pessoas e a gente consiga ajudar mais pessoas, tá? E agora a gente queria agradecer novamente, o Sidney está fazendo essa participação especial de novo conosco, depois de algum tempo, e agradecer também ao Júnior por ter poupado do tempo dele para estar conosco. Legal, legal. Eu que agradeço, Tarek. Muito obrigado pela oportunidade, né, de a gente estar aí ajudando uma instituição tão séria, né? Agradeço também ao Júnior Silva, né, que está aí dando um pouquinho do tempo dele, apesar que vai ser bem engrandecedora essa nossa informação de hoje, que ele tem muito a nos acrescentar, né? Eu até agradeço, Júnior. Eu tenho muitas dúvidas para a gente tirar contigo, para a gente conversar, né? Acho não, tenho certeza que esse bate-papo nosso aí, muita gente aí vai aprender, né? Porque tem muita coisa boa. E agora o convidado da noite é esse fenômeno, né? Que é o. Ele é psicanalista, me corrija, Júnior, se eu estiver errado. Psicanalista, coach e hipnólogo. Primeiro, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês. Uma gratidão. Nesse grande objetivo. E eu já quero também assistir, galera, doe mesmo, ajude, né? E temos que ir pelo exemplo, pode ter certeza que assim que acabar aqui eu vou fazer a minha doação, né? Eu acho que nós precisamos ajudar mesmo, né? Bom, vamos lá. Eu sou psicanalista, é isso mesmo, sou hipnólogo, sou certificado internacionalmente como coaching, sou especialista em medicina nova germânica e leitura corporal, né? Então, hoje, para mim, ler pessoas é fácil. Se vocês me derem uma foto de corpo inteiro e uma de só de rosto, levanta a capivara inteira da pessoa. Né? Hoje eu sou referência nos Estados Unidos hoje em tratar doenças psicossomáticas, né? E pessoas que têm doenças autoimunes. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso daí. Seja muito bem-vindo, Júnior. E agradeço novamente por ter aceitado o convite. Tá? Então, já para começar esse bate-papo, a gente quer saber como tudo começou, Júnior. Como você foi parar sendo psicanalista? Cara, vamos lá então. Vou falar um pouco da minha infância, que tem a ver com isso, né? Cara, eu nasci com TDAH, transtorno de déficit de atenção hiperativo. Então, eu era aquele cara que não parava na escola, repeti 3 anos, fui expulso de 3 escolas. Então assim, eu era um terror. Aí até que um dia eu fui fazer uma terapia, eu tinha 14 anos, e essa terapeuta falou para mim assim, ó, Júnior, se você quer dar errado na vida, se você quer ser um Zé Ninguém, ela falou, ó, você tá pronto, tá? Você tá pronto. Mas se você quiser mudar de vida, a sua jornada começa agora. Cara, isso foi muito marcante. E aí eu comecei, né, a fazer essa jornada, né? Fui muito precoce, depois com 19 anos eu trabalhava na área comercial, me tornei gerente de uma multinacional com 19 anos. Depois por uma inspiração, por um desejo próprio, eu fui fazer trabalhos voluntários durante 15 anos, fui missionário da igreja por 15 anos, e depois eu voltei a exercer. E como eu sempre cuidei, eu amo cuidar de gente, eu amo cuidar de cuidar de pessoas, para mim é o que eu amo fazer. E aí foi quando eu saí dessa etapa da vida, que agora eu vou trabalhar com isso. Então hoje eu estou aí atendendo aí no Brasil em mais de 7 países. E cara, e como Freud dizia, né, a psicanálise, né, é a cura pelo amor.
né? Então, é algo que eu acredito. E foi aí que tudo começou, uma forma que eu encontrei de ajudar pessoas. O Júnior, e qual que é a diferença de um psicanalista, de um psicólogo, e quando é recomendado, exemplo, você passar com um psicanalista ou você passar com um psicólogo? Tem essa diferença ou todos têm um objetivo em comum? Como funciona isso? Claro, né? O psicólogo, assim, vou tentar resumir de uma forma bem prática, tá? O psicólogo, ele cuida dos comportamentos, né? Dessa parte científica, dessa parte humana. O psicanalista, ele cuida do subconsciente, ou seja, né? Ele trata a história da pessoa, né? Então, Freud, ele trazia a questão do subconsciente, daquilo que vivemos, daquilo que guardamos. Então, são vertentes diferentes, entendeu? São vertentes totalmente diferentes. E eu escolhi realmente a psicanálise para fazer, porque realmente é aquilo que eu acredito. Né? Nós temos uma história, nós temos uma consequência de vida, e quando nós resolvemos as nossas pendências do passado, a gente vai conseguindo construir um futuro melhor. Entendi. E Júnior, me diz um negócio. Então, você acha que a psicanálise ele cura a alma? É isso? Então, vamos lá então. Quando você fala de curar a alma, aí eu vou lá nas minhas origens também, né? Então, assim, claro, cada um tem as suas crenças. Eu fui missionário da Igreja Católica durante muito tempo. E querendo ou não, a gente sabe que a psicanálise é algo científico, não tem nada a ver com religião, né? Mas a gente sabe que a gente traz feridas internas. Quando a gente fala de alma, aí eu vou trazer para a ciência, tá bom? Quando a gente fala de alma, a gente vai daquela coisa mais profunda, daquela coisa que fica ali guardada, né? E na psicanálise a gente entende que aquilo está no nosso subconsciente, guardado entre nós, e que isso vai sendo trabalhado. Então, assim, capaz de a gente trabalhar marcas tão profundas. Por exemplo, a hipnose. Eu falo que eu faço uma psicanálise integrativa porque eu utilizo várias técnicas, né? Então, por exemplo, na hipnose eu consigo chegar e ir, né, se o subconsciente da pessoa se permitir, em qualquer fase da vida dela, porque tudo que a gente vive fica registrado na nossa cabeça, desde o nosso subconsciente, desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Eu já fiz hipnose que eu cheguei aos 3 meses de gestação. Que legal! Tinha traumas lá aos 3 meses de gestação. Então, a nossa história ela vai conduzindo, né? Eu digo, quem não tem passado não tem história. Então, pode nos ajudar tanto pontos positivos ou quanto pontos negativos. Júlio, então, em cima do que você está falando, poderia-se dizer que a religião com a ciência estão quase andando juntas ou não tem nada a ver? Então, cada um segue uma linha, né? Cada um segue uma linha, cada um acredita. Eu acho que a ciência e a religião ela nunca trabalhou separado. Sinceramente, nunca achei que trabalhou separado. Eu acho que uma coisa afirma a outra, né? Que é questão de crença mesmo, né? Aí crença não se discute. Tem gente, por exemplo, que acredita uma coisa, acredita, eu, Júnior, eu acho que uma coisa não se separa da outra, né? Não estou dizendo que eu vou trazer a espiritualidade para o meu atendimento. Não, não é isso. Eu estou querendo dizer que como eu caminho pelos dois lados e quando eu olho para esses dois lados, eu encontro semelhanças, né? Entendi. Formas diferentes, mas tem as suas semelhanças. Que interessante. Então, aí em cima do que você está falando, que tanto a ciência quanto a religião andam juntas. Legal. Não pode mistificar o seu trabalho, uma vez que ele é ciência? Não pode ter essa confusão? Olha, eu não acredito. Porque nós aqui, o brasileiro, ele ainda é meio fechado para esse tipo de assunto, né? Que eles não são abertos, nós ainda não somos abertos a esse tipo de assunto. E às vezes, quando leva ainda para a religião, aí que confunde mais ainda. E só complementando também, acho que é muito importante o que o Sidney falou, porque até mesmo uma coisa tão simples que é uma terapia, tem gente que acha que é uma coisa assim, tem muita gente que tem até uma fala machista, falando, não, isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa de menina, não sei o quê. Então, acho que ainda a gente está aprendendo a ver a necessidade disso. Então, acho muito pertinente essa pergunta do Sidney. Respondendo as duas perguntas de vocês, que eu não me lembro o nome dele direito agora, mas ele faleceu faz uns 2 anos, lá da Itália, chamado Padre, acho que é Ângelo Amor. Posso estar errando o nome, tá?
mas se eu não me engano é esse o nome. Ele é um padre exorcista do Vaticano. E é interessante que ele sempre trabalhou muito próximo de muitos psiquiatras. Então, por exemplo, às vezes em alguém lá fala assim, isso aqui é o demônio. E fala, não é não, isso aí precisa de psiquiatra mesmo. Ó, vou citar um amigo meu, vai lá. E como tinha muitos, por exemplo, psiquiatras, falava assim, isso aqui eu acho que foge um pouco da ciência, então vai para lá. O que a gente tem que saber é peneirar muito bem a gente saber cada coisa, né? Dentro do consultório, daquilo que eu trabalho dentro baseado naquilo que é científico, naquilo que eu aprendi, naquilo que eu formei, né? Eu não trago as minhas crenças pessoais para dentro da minha sessão, né? Mas interessante que muitas vezes as pessoas elas trazem essas conclusões, o que é isso, o que é aquilo, e aí a gente ajuda ela a compreender cada uma. Quando a gente fala, por exemplo, de fazer análise ou terapia, seja o que for, você sabe que o nosso país, por exemplo, ele está aprendendo ainda algumas coisas. Por exemplo, você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Você sabia que o país que tem mais pessoas ansiosas é o Brasil? Tem um motivo? Primeiro que o latino-americano ele é totalmente emocional, né? Se você pegar o europeu, o americano, é totalmente diferente. O latino-americano ele já é assim. Mas eu acho que é um pouco da nossa cultura, eu acho que é um pouco da forma que a gente vive. O brasileiro, por exemplo, ele não é aquela pessoa preventiva, ele só vai procurar ajuda quando já está quase sendo internado, ele está indo procurar ajuda, né? Então, a nossa correria, a nossa rotina, ela é um pouco doida em relação a tudo isso. Então, assim, hoje eu cuido da carreira de... Quando você pega vários artistas, os maiores empresários do Brasil e do mundo, eu cuido da carreira dessas pessoas. Então, eu clinico e também faço e cuido da carreira de muita gente. Então, agora que nós estamos aprendendo a entender que quanto a nossa mente ela é determinante para várias áreas da nossa vida. Entendi. Até mesmo a área profissional. Então, por exemplo, às vezes você pega uma pessoa que ela é boa no que ela faz, mas ela não consegue fazer terapia para a porque ela tem ansiedade, porque, enfim, entre outros motivos. E lá fora, por exemplo, você pega a Suíça, eu vou atender gente lá da Suíça. Eles me ligam, Sidney, e falam assim, doutor, gostaria de fazer uma consulta preventiva. Eu quero saber como está o meu emocional esse ano. Puta, que legal. Não só a Suíça, mas na Europa, vários lugares. Eu gostaria de fazer uma consulta preventiva. Aqui no Brasil, não. Aqui já tá tomando, a galera já tá quase surtada e vai procurar ajuda. Entendeu? Tá. Ô, Júnior, mas você acha que, exemplo, a tecnologia ela não pode afetar muito? Você falou, a gente é um país muito ansioso. Mas você acha que a tecnologia não está prejudicando para isso ser cada vez mais notório e afetando cada vez mais os jovens? Eu acho que isso influencia aí muito. Eu acho que isso contribui muito, mas eu acho que está muito ligado também um pouco da nossa cultura. A gente aqui no Brasil é muito assim, ó. Eu falo isso, eu não estou falando mal do nosso país, eu estou mostrando um pouco como funciona. Aqui no Brasil, deixa a vida me levar. Por exemplo, assim, vamos supor, a pessoa foi lá e ganhou R$ 150, ela tem uma conta para pagar na quinta-feira, hoje é sexta, aí vai passar sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Até lá eu dou um jeito, deixa eu tomar minha cerveja. Verdade. Ô, Júnior, então, em cima do que você está falando, a doença, então, vamos supor, ela começa na infância? É isso? Não, pode começar em qualquer momento da nossa vida. Qualquer momento da nossa... Nós estamos falando, por exemplo... É que assim, ó, quando você fala de transtornos, né? Você vai falar, um transtorno bipolar, borderline, a gente entende que isso também é genético, né? Que às vezes vai aparecendo aos 12, 13, 14, 15, 16 anos, né? Mas quando a gente fala de trauma, qualquer coisa que pode acontecer na nossa vida pode desencadear uma consequência. Então, por exemplo, só para você entender, imagina alguém que tem pai e mãe controlador, certo? Essa pessoa vai crescer segura ou insegura? Insegura. E ela vai, aí quando ela sair do ninho, ela vai precisar sempre de alguém, muitas vezes, que fica precisando dar ordem para ela, porque ela sempre teve um pai e uma mãe que traz uma retaguarda. Tem sentido o que eu estou falando para vocês? Sim. Então, uma pessoa, por exemplo, relacionamento. Você entender? A pessoa quer casar. A menina tem 10 caras, 9 presta, um não presta. Quem que ela quer? Que não presta. Que não presta. Ou vice-versa.
E às vezes, por que a gente faz nossas escolhas? Porque às vezes a pessoa que nasce de um lar, que tem sempre briga, tem sempre conflito, ela entende que muitas vezes o relacionamento ele necessita do quê? De conflito. E às vezes né, ela acha que para amar tem que ter conflito. É a forma que a gente vai interpretando a vida. Entendi. E ô Júnior, mais exemplo, você falou que já fez processos que fez uma projeção quando estava no ventre da mãe. Até que idade prejudica, exemplo, pode prejudicar a criança? Ou isso é sempre constante? Um trauma que eu posso ter hoje pode me prejudicar daqui 5 anos, 10 anos? Aí que tá, a qualquer momento da vida. Não dá pra gente saber. Por exemplo, eu peguei um caso uma vez de uma menina que toda vez que alguém tocava nela, ela dava tapa nos outros. Se alguém encostasse nela, ela dava tapa nos outros. E aí, quando a gente foi fazer uma hipnose nela, nós descobrimos que a mãe dela ficou grávida solteira. E a avó dela ficava tocando assim na barriga da mãe dela, assim, ó, essa criança aqui é maldita. Essa criança aqui não tinha que estar aqui. Então, toda vez que a avó dela tocava na barriga da mãe, né? Essa menina sentia o quê? Rejeição, né? Rejeição. Então, para ela, o toque é sinal do quê? Rejeição. De rejeição, entendeu? Que louco, que interessante. Você tá entendendo? Vamos lá, Júnior. Explica para nós a diferença entre ser feliz e ser alegre. Bom, vamos lá. É uma pergunta bem bacana que você fez. Porque, assim, aqui no Brasil, a gente tem algumas interpretações erradas de palavras que isso pode interferir naquilo que buscamos. Então, por exemplo, alegria. Alegria é uma emoção, né? Eu posso estar alegre com você, Sidney, daqui a pouco eu ficar bravo, daqui a pouco eu ficar triste. Isso varia, é emoções, ela pode flutuar a qualquer momento. Felicidade não, felicidade é diferente. Felicidade é um estado de vida. É uma consequência de um processo de vida. Então, por exemplo, quando a gente fala de eu posso ter brigado com a minha esposa, isso não quer dizer que eu sou infeliz. Eu só estou triste, entende? Outra coisa, por exemplo, que né, eu estou lançando um projeto novo agora, estou trazendo um projeto para o Brasil que a gente faz lá fora, que chama Sou Bem-Sucedido. Que nem a palavra sou bem-sucedido. Quando você fala assim, sou bem-sucedido, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É alguém que tem o quê? Dinheiro. Dinheiro, é. A gente Não é. Sim. Não é, porque não assim, é. eu atendo gente milionária, eu atendo gente que tem 30, 40 milhões de carros, só de carro na garagem. Isso quer dizer que ela é feliz. Pessoa bem-sucedida é aquela que é feliz em todas as áreas da sua vida. Júnior, era exatamente essa próxima pergunta que eu ia falar. É possível alguém ser feliz em todas as áreas? Porque umas são felizes no profissional, outras são felizes com a família, outro é até feliz interiormente. Existe essa possibilidade nesse mundo de Deus, com tudo isso que está acontecendo em volta da gente, a gente ser feliz em todas as áreas? E eu provo. Vou falar por mim. Rapaz, conte isso pra gente, isso é Conta o segredo interessante. pra gente. Conte o segredo. Eu sou. A primeira coisa que a gente tem que entender é que assim, aqui a gente ouve muito isso, né? Ah, ser feliz no amor ser feliz no amor é triste Nos nos negócios. negócios, assim, vice-versa. Não, e é totalmente possível. E é por isso que eu estou lançando um programa agora chamado Sou Bem-Sucedido, onde nós montamos um programa onde nós vamos ensinar a pessoa a se tornar uma pessoa bem-sucedida em todas as suas áreas. É um programa, na verdade, é algo que eu já faço, mas agora a gente vai fazer algo mais escalonado para a gente atingir mais pessoas. Então, por exemplo, Sidney, a vida é uma escolha. Eu colho aquilo que eu planto. A grande coisa que a gente faz muitas vezes é assim, ó, eu me dedico mais uma coisa e eu abandono a outra. É claro que aquela que foi abandonada vai dar problema. Antigamente, Sidney, na nossa época aqui, o nosso pai, ele saía para trabalhar 7 horas da manhã, voltava 10 horas da noite, ele abandonava a família para sustentar a nossa casa. Então, a grande questão é a gente ter um equilíbrio em todas as áreas. Por exemplo, Sidney, eu tenho 3 empresas, eu sou casado, eu tenho 2 filhas, eu consigo tocar minhas empresas, eu consigo almoçar, cara, todos os dias com a minha família, 1 hora da tarde.
Eu treino com a minha família quase todo dia, segunda a quinta-feira. Eu viajo, tenho problemas. Eu sou como qualquer ser humano, a diferença é que eu sei administrar a minha vida. A grande questão, Sidney, nós sabemos ter disciplina na nossa vida. O ser humano, ele não, para você entender, nós somos educados, independente de partido, não tem nada a ver uma coisa com isso, é cultural. Nós aprendemos a ter mente operária, Sidney. Nós não aprendemos a ter mente empreendedora. Verdade. Nós não aprendemos a ter uma mente onde tem a liberdade financeira, onde a gente consiga controlar a nossa vida, ter disciplina. E todo esse trabalho que eu faço no mundo, e a gente vai pegando aquilo que é bom, né? Opa! Né? Ele vai lá, por exemplo, né? Você pega o britânico, né? O cara é pontual, o outro é isso aqui. E aí a gente vai juntando e nós vamos percebendo que se nós aprendemos a lidar com todas as áreas da nossa vida, nós conseguimos ser felizes em todas as áreas. Eu falo para você porque eu tenho vários cases na minha vida aqui, vários cases de pessoas que estão faturando mais, tem tempo para a família, tem tempo para tudo. E, cara, e ser feliz é relativo, né? Ser feliz é relativo. No sentido de que o que você busca. Agora, se você quer ser feliz em todas as áreas da sua vida, você tem que equilibrar toda ela. Entendi. Eu falo para você porque eu falo para você, eu sou. Pode entrar nas minhas redes, pode perguntar, eu sou. Tenho problemas. Não estou falando que eu tô. Porque bem-sucedido não é ausência de problemas, é como eu lido com os meus problemas. Ô, Júlio, em cima do que você me falou, né? Qual o caminho que a pessoa tem para se conhecer? Em cima dessa conversa que você está passando. Porque às vezes, veja, hoje as pessoas estão angustiadas, estão ansiosas, tanto é que você vê cada vez mais os hospitais cheios, clínicas cheias. Você vê que existe a sensação é que o povo está doente. Sim. Eu não sei se é essa pressão que temos de toda a ordem de ter coisas, né, que é necessário ter coisas, a política que muita gente não concorda, e eu não sei se esse tipo de situação acaba afetando a gente. Né? E como ser feliz num cenário desse? Eu vejo que você falou uma coisa que é importante. A gente tem que se conhecer, cara. Não tem outro caminho. E muitas vezes a gente tem que fazer que nem o Waze faz, recalcular algumas rotas. Às vezes nós estamos em rotas destrutivas em algumas partes da vida, a gente precisa se conhecer. E isso muitas vezes você procurar um psicólogo da sua confiança, ou um psicanalista da sua confiança, alguém que vai te ajudar essa jornada de autoconhecimento. Por exemplo, esse projeto que nós vamos lançar agora, o Sou Bem-Sucedido, é algo que nós vamos fazer de que forma, por exemplo. Então, as pessoas vão ter sessão comigo, vão ter sessões com o cara foi presidente de várias empresas do mundo inteiro, foi um dos fundadores do IBMEC, então toda a parte de negócio é com ele. Vai ter consultor de moda, vai ter nutricionista para você comer melhor, vai ter um personal trainer para você treinar. Então, assim, a gente criar um movimento na vida toda da pessoa, esse autoconhecimento interno, para que ela consiga fazer esse processo. Não tem outro caminho, Sidney. Entendi. Então você acredita no mundo melhor? Eu acredito e defendo. O que eu faço, por exemplo, é para isso. Sabe, Sidney, eu vou ser bem honesto com você, não vamos ser hipócrita. Todo mundo trabalha porque quer ter uma vida melhor, não é verdade? Mas o que me faz mover meu trabalho, e talvez muita gente pode achar demagogia ou não acreditar, mas quem me conhece na intimidade sabe, cara, eu acho que os ganhos eles são apenas consequências, porque eu amo. Cara, eu ver alguém melhor, Sidney, não tem preço, cara. Não tem preço. Verdade. Às vezes, por exemplo, é o seguinte, cara, isso na minha área. Você vê, olha o trabalho que vocês estão fazendo, uma doação que alguém faz aqui, cara. Às vezes você não tem ideia de alguém que está sendo ajudado do outro lado e a sua doação salvou alguém. Salvou alguém. Então, a gente tem que entender que a nossa vida, ela não tem que estar sendo voltada só através do nosso umbigo, sabe? Então, assim, eu acho que se é um dom divino, um dom natural, eu não sei. Eu só sei que eu fui agraciado em poder ajudar as pessoas. E eu não posso ser conivente, eu não posso ser negligente, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa. Entende? E aí tudo se torna uma consequência.
né? Então, não te interromper, você vê que eu tenho muitas perguntas e muitas dúvidas, né? Putz, eu Então, acho em que cima. é muita coisa, mas tem uma pergunta que eu gostaria muito de fazer, Júnior, que eu acho que ela é muito pertinente. Você falou de fazer a gente amar aquilo, trabalhar por amor, né? E hoje, Isso, a maioria das pessoas trabalham por necessidade, como você falou. isso, E exato. muitas vezes é difícil a pessoa dar um passo inicial para iniciar um negócio, para iniciar uma carreira que ela realmente ama. Então, qual conselho você daria para essas pessoas que estão naquela dúvida? Ah, será que eu devo? Será que eu não devo? Ó, primeira coisa que a gente tem que entender. Se a gente falar assim, tal profissão está saturada, cara, todas estão. Se a gente for olhar, todas estão. Por exemplo, tem advogado, psicanalista, seja jornalista, seja o que for. Quem são essas pessoas que se destacam? Aquelas que fazem por amor aquilo que está fazendo. Aquilo que faz porque gosta daquilo que está fazendo. Então, a gente não tem que trabalhar pelo dia, eu vou lá porque isso aqui, o mercado está tendenciando a ganhar dinheiro. Isso não quer dizer nada. Concordo. Cara, você quer um exemplo? Quantos psicanalistas tem num bairro ou psicólogo? Vários. Mas quantos se destacam? Sim. Posso dar um exemplo para vocês? É a mesma coisa que você pegar. Eu vou dar um exemplo aqui só para a gente entender. Tá? Quando você pega, por exemplo, você falou, né, um pouco disso, de espiritualidade e tal, a Bíblia. Se você for ver, tem pastor que se destaca, pastor que não se destaca, padre que se destaca, padre que não se destaca. Gente, é o mesmo conteúdo. Exato. É a forma que eu conduzo. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, Júnior, se você faz com amor, a recompensa que é o dinheiro é consequência e não o objetivo. Total. Cara, você acha, quando alguém chega na minha frente, repito, não vamos ser hipócritas. A gente trabalha também, porque a nossa empresa não é uma instituição do terceiro setor, ela é uma empresa Sim. que precisa gerar lucro. Mas aquilo que eu faço, eu gero emprego, eu gero bem para muita gente. Mas também as pessoas, estou falando da minha profissão em particular. Quando eu vejo uma pessoa que estava com depressão, uma pessoa que já tinha tentado suicídio, ou alguém, e eu vejo ela mudar de vida, onde se contabiliza valor nisso? Não tem, cara. Não tem. Você devolver a pessoa para a vida, não tem. Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui, né? Esse podcast para ajudar. Cara, às vezes quem está assistindo aqui, vocês não têm noção, às vezes, o quanto a sua doação pode ajudar e salvar vidas. Por exemplo, o meu pai tá com câncer. E graças a Deus, nós tivemos a possibilidade de conseguir pagar no particular uma cirurgia dele. E quem não tem? Então, quando a gente ajuda, a gente está possibilitando alguém a realmente ter vida, ter oportunidade. Não sei se vocês concordam comigo. Opa! Concordo plenamente. Em gênero, número e grau. Eu acho que você que está assistindo tem que doar. Doe mesmo. Doe porque às vezes a gente não precisa saber o rosto de quem a gente ajudou. Não precisa. A gente só precisa saber que alguém voltou a ter esperança, que alguém voltou a ter vida. Só isso basta. Verdade. Justamente. E lembrando, vamos doar, pessoal. O Júnior parou do tempo dele por essa causa. Só lembrando que a doação pode ser feita PayPal, pode ser feita via depósito. A gente está moderno também, aceitamos Bitcoin também. Se esses métodos não forem o jeito, tem os dados da conta lá embaixo, vocês conseguem fazer a transferência, tudo certinho nos comentários, tá? Então, o importante é ajudar, nem que seja com um valor simbólico, mas qualquer valor é pertinente, tá? E caso você não tenha dinheiro hoje, compartilha a live e faça chegar essa corrente do bem para mais gente, que mais gente possa ajudar. Júnior, só fala um pouco mais desse curso novo que você está fazendo, que é sentimento de blindagem, qual que é o nome? Consegue explicar um pouquinho mais desse projeto? Eu vou lançar um programa chamado Sou Bem Sucedido, que eu estava falando quase agora. Uhum. Mas quando eu fui convidado,
e eu fui ver o projeto de vocês, e é um projeto muito sério, que tem ajudado muitas pessoas. E todas as pessoas que neste mês doarem, e mandarem um comprovante, não importa o valor, e doarem para esse projeto, todas essas pessoas que doarem no mês, eu vou marcar uma data e vou dar um curso de blindagem emocional para essas pessoas que doaram. É uma forma de retribuição pela ajuda. Então, vocês ajudam quem precisa e eu quero ajudar vocês também que doaram para que vocês possam incentivar você. Não importa, dou R$ 3, R$ 5, pode ser R$ 100, R$ 300, não importa o valor. Mas você que doou, você tem um curso comigo 100% gratuito, ok? Legal. Vocês possam ajudar mais pessoas. Ótimo. Eu vou estar dentro. Legal, legal. Muito E bem, em muito cima. obrigado, Júnior. Muito obrigado pela iniciativa. Posso falar Legal. para você? Não precisa nem agradecer, cara, porque é a minha obrigação em ajudar aquilo que vale a pena. E o projeto de vocês vale a pena. Obrigado. Quem se sente honrado sou eu, tá? Opa, fico feliz. Ô, Júnior, por falar em honrado, nos passa para nós o que é hiponólogo? Hipnólogo? Isso. Hipnólogo, tá. Hipnose é uma técnica utilizada há muitos anos atrás, quase centenária. É uma técnica científica que onde nós utilizamos essa técnica de relaxamento, podemos assim dizer, para que nós possamos acessar ao subconsciente daquilo que a pessoa viveu. E a partir desse momento, desse acesso, nós fazemos ressignificações, ou seja, eu ressignifico algumas emoções ruins e nós ressignificamos para formas positivas para que aquilo não afete mais a vida da pessoa. A hipnose, para você ter uma ideia, ela é muito eficaz também em tratamentos de vício. 93% dos casos, tanto a hipnose para tabaco, drogas, álcool, em 93% dos casos, uma única sessão. Nossa. Nossa. Ah, então deixa eu aproveitar em cima disso que já estão perguntando para mim. Como que faz no caso de insônia? Me perguntou aqui um funcionário nosso aqui que deixou aqui escrito para mim, até para perguntar isso para você. No caso de insônia, o que você faria? Você tem um cliente que vem pedir ajuda a você, que ele está com um problema de insônia. O que você, com o seu know-how, o que você passaria para essa pessoa? Então, a pessoa que tem insônia, a gente precisa entender a causa, né? Porque a insônia é um sintoma. Então, a gente precisa entender a causa. A gente precisa entender se a pessoa é ansiosa, se ela não é ansiosa, se isso é fisiológico, não é fisiológico, se isso é emocional. Então, dentro de algumas sessões, a gente tenta identificar da onde vem essa insônia, correto? Então, às vezes a pessoa tem apneia, entendeu? Então, tem várias causas. Então, às vezes chega alguém que, pô, cara, tem uma insônia, eu fico agitado e tal. E às vezes o que ela precisa é passar comigo, às vezes ela precisa passar com um médico de verdade, né, no sentido um otorrino, né, enfim, um médico que necessita passar para entender. Então, precisamos entender qual é a causa. Se ela é emocional ou se ela é fisiológica. Se ela for um sintoma do corpo, aí não é comigo. Tá. Mas vamos supor, Júnior, se fosse na sua área, ele está no seu consultório, olha, eu não estou conseguindo dormir, até para a gente ter uma ideia, como que você encaminharia esse tratamento? Eu faria umas 3 sessões com essa pessoa, né? Primeira coisa que eu teria que descartar é se não tem algo voltado ao corpo dela, né? Vamos lá, se é uma alteração do sono, se é uma apneia. Vamos imaginar que ela já passou em vários médicos e tudo deu positivo, né? Ok. Então, aí eu vou fazer uma anamnese, vou junto das sessões com ela, entender onde está essa causa. Só usaria a hipnose se eu percebesse que realmente era o caso. Se não, através das sessões de análise, a gente perceberia. Por exemplo, eu já peguei um caso de uma pessoa que tinha dificuldade de dormir, né? Porque toda vez que ela era pequena, a mãe colocava ela para dormir, a mãe saía para trabalhar. Qual é o sentimento que vinha nela? Abandono. Então, para ela dormir, o sentimento de abandono, toda vez que ela acordasse, ela se sentiria abandonada. Já peguei caso assim. Entendeu? Então, a gente precisa entender aonde está a causa do problema.
Pode ser vários motivos. Só complementando, Júnior, acho que é importante. Tem alguma situação que você não pode usar a hipnose? Fala, meu, nessa circunstância não pode usar a hipnose, tipo com criança ou alguma coisa do gênero. E a hipnose é sempre o último caso ou não necessariamente? Não, às vezes a hipnose não é o último caso, às vezes ela pode ser um tratamento primário, tipo assim, isso é necessário. Pode ser feito com criança, qualquer pessoa. É que eu, por exemplo, como eu falei, eu trabalho de uma forma integrativa. Quando eu atendo a pessoa, eu tento perceber qual é a forma de tratamento que vai ser mais eficaz para ela, entende? Então, às vezes, eu acho que a hipnose, dependendo do caso, às vezes eu percebo que é necessário fazer umas sessões de análise para depois aplicar a hipnose, né? Então, quando você trabalha de uma forma integrativa, você tem várias ferramentas e você vai vendo. É que nem chave de fenda, aqui é Philips, aqui não, não é Philips, entendeu? Então a gente vai analisando qual que é a melhor forma de tratar. Entendi. E como funciona a hipnose, o Júnior? A hipnose, ela funciona assim. A pessoa ela vem no consultório e a gente faz uma pré-sessão, onde eu vou conhecer a pessoa, vou fazer uma anamnese, e aí a gente vai fazer com ela, nós chamamos de convincer, que a gente faz para saber como é que a mente dela reage à hipnose. Aí a gente leva ela para um dia feliz da vida dela, que o subconsciente ele mostra. Aí depois de uma semana nós chamamos ela para fazer essa sessão. Nessa sessão é como se fosse um relaxamento. A gente desce os decibéis do cérebro dela, ela não está dormindo. Tem muita gente que fala para ela assim: Ô Júnior, grava para mim ver minhas reações. Tipo, grava. Não precisa gravar porque a pessoa não fica inconsciente. Ela não fica apagada. Ela vai lembrar de tudo. Ela está no controle de tudo. Tanto que se ela falar assim, eu quero parar a hipnose aqui, a hipnose vai parar naquele momento. Se no meio da hipnose ela fala assim, quero fazer xixi, pode fazer xixi e depois você volta. Porque ela não está dormindo, ok? Ela só está num estado de relaxamento profundo, entendeu? E aí, nesse momento de relaxamento, nós conseguimos fazer o acesso ao subconsciente. E aí, o próprio subconsciente mostra os caminhos que nós precisamos trabalhar. A gente só faz a condução. O próprio subconsciente ele mostra onde estão os lugares que precisam ser trabalhados. Interessante. Interessante. Muito interessante. Ô Júnior, e outra coisa assim, você fala que quando a gente se conhece, a gente fica mais robusto e a gente pode conseguir tudo, ok? Né? Uhum. Aí eu lhe falei o seguinte: uma mente sem conflito, ela também pode chegar por esse caminho? Mas qual mente não tem conflito? Me diga. Me apresenta alguém que não tem conflito. Eu tenho conflito todo dia também. Todos nós temos conflitos. É que nem que eu digo, a grande questão é de como eu lido com aquilo. Então, por exemplo, se você vai em Miami, lá em Miami, você paga $700, $1.000, você dirige, por exemplo, uma Lamborghini que chega a 300 quilômetros por hora em 10 segundos. É diferente de dirigir os carros que a gente tem aqui, não é? É a mesma coisa. A gente tem dentro de nós uma mente potente. A questão é que a gente não sabe dirigir. Porque a velocidade é grande, né? É verdade. Se você pegar uma Lamborghini, se você não sabe dirigir um carro desse potente, você se mata na primeira curva. Você imagina chegar a 300 por hora, cara, em 10 segundos, né? Você pega um carro popular aqui, ele vai chegar a 100 por hora em 1 minuto, né? Então, quando a gente se conhece, a gente consegue utilizar as nossas potências, a gente consegue trabalhar tudo aquilo que a gente tem. Cara, na vida é assim. O que eu domino, eu consigo a ter uma excelência. A questão é que a gente sabe de tudo, né? A gente sabe da vida do outro, o que o outro está fazendo, o que o outro está fazendo, a gente não sabe de nós. Então, quando a gente se conhece, por exemplo, eu, Júnior, tá? Eu sei eu sou bom. Por exemplo, meu sócio, vou dar um exemplo aqui. Tem que fazer um trabalho para a empresa nova que eu estou montando. Eu falei para meu sócio assim, cara, não sei fazer isso daqui. Não sei fazer. Cara, você faz? Ele, faço. Mas eu pensei, cara, eu faço isso. Eu não sei fazer. Então, cara, faz aí, porque a gente tem prazo, mas me ensina. Então, ou seja,
Eu reconheço os meus conflitos, reconheço que eu não sei, mas ao mesmo tempo eu quero aprender aquilo. Isso é o grande segredo. Às vezes a gente não sabe, a gente passa pro outro e não quer aprender. Entendeu? Então, cara, quando a gente se conhece, a gente vai entendendo que a gente não é aquele Fusquinha. E olha que eu adoro o Fusquinha, minha família é viciada em Fusca. Eu adoro o Fusca. Então, assim, a gente vai entender que a gente tem uma Lamborghini na mão e a gente não sabe. Não usa. Vou dar um exemplo. Posso falar? Claro. Opa. Tem um violinista famoso, cara. Esse violinista famoso, só o violino dele custa 3 milhões de dólares. Esse cara foi para Nova York e ele estava com uma semana na Broadway totalmente lotada. E ticket alto, hein, dele lá. E aí um dia uma marca chegou para ele e falou assim, vamos fazer um teste? Pega seu violino de 3 milhões, você vai no primeiro metrô próximo do hotel que você está e você vai tocar todas as músicas que você vai tocar no seu show lá. E bota o chapéu lá nos Estados Unidos, é muito comum nos metrôs, você vê gente tocando, né? Você bota o chapéu lá, vamos ver quanto você ganha. Sabe quanto ele ganhou? $12. Ele tocou. Olha só, ele tocou o violino de 3 milhões. O cara é o melhor violinista do mundo. O cara tocou o mesmo repertório que ele ia tocar no show e ele ganhou $12. Ninguém parava para ouvir ele. Resumo da história. Quando a gente não se conhece ou a gente está no lugar errado, a gente não tem valor. A questão é que não é que a gente não é bom, a gente só está no lugar errado. Então todos nós somos bons. Eu acho. A gente só precisa descobrir no quê. É que nem. Tem um cara, eu não posso dizer nome. Tem um cara que, para relacionamento, o cara. Quase saiu a palavra não aqui, desculpa. O cara é bom demais. O cara faz certos eventos em vários estados do Brasil. Ele faz eventos assim, cara, que gera milhões. Mas ele insiste, às vezes, cuidar de gado. O cara é ruim. Ele quer insistir no que ele é ruim. Fala, meu Deus do céu, cara. Essa energia que você está gastando aqui, esquece, é ruim disso. Vai para outra coisa. Vai naquilo que você é bom. Você entende? Às vezes a gente deixa... Você entende como a gente tem que se conhecer? Às vezes você fala assim, cara, meu carro não é bom para andar na estrada. Pô, mas não quer dizer que eu não sou bom. Eu sou bom para andar, por exemplo, numa estrada de terra. Vai para a estrada de terra. Pô, cara, você tem coragem? Imagina só vocês. Se vocês tivessem um Porsche, vocês teriam coragem de colocar numa estrada de terra? De jeito nenhum. Porsche, aquele Porsche baixo. Nossa. É isso que a gente faz às vezes. Às vezes a gente é um Porsche, mas a gente insiste na estrada de terra. Tá. Elabora mais para a gente, ô Júnior, sobre mente, né? Até para a gente entender em cima mente subconsciente. Como que é isso? Explica para a gente. Vamos lá, então. O nosso cérebro, ele é como se fosse 3 núcleos. Consciente, isso é a psicanálise, é o que a psicanálise acredita, ok? Consciente, consciente, subconsciente. O que é o consciente? O consciente é a parte ativa do cérebro pensante. A nossa racionalidade, o que nos diferencia dos animais. É o que a gente está fazendo agora. Eu estou consciente. Estou consciente. Vamos lá. Mais ou menos. Você vai entender por quê. Conscientemente é a parte ativa do cérebro pensante. É a nossa parte da racionalidade. O inconsciente é a parte ativa do cérebro não pensante. Por quê? Agora a gente conversando aqui, a cada 6 ou 8 segundos vocês piscam. Por quê? Porque o seu globo ocular precisa ser lubrificado durante esse período. Agora, você imagina se você ficasse assim, ó, pisca, a cada assim, vamos lá, pisca, mandar uma ordem. Aí o seu cérebro fala, não é. O que ele faz? Ele automatiza. O inconsciente, ele automatiza todo o funcionamento do nosso corpo fisiológico e também nossos comportamentos. Lembra quando você aprendeu a dirigir? Agora olha para a direita. Agora olha para a esquerda. Se você falar, que merda. Toda vez que eu dirigir, tem que essa desgraça que fica mandando. Então ele faz o que? Ele automatiza. Hoje você dirige, você nem olha para os lados. Você nem sabe se você trocou de marcha, quantas vezes trocou de marcha, porque é automático. O subconsciente é a parte do cérebro onde a gente armazena toda a nossa vida. Tudo que você vive está armazenado. Tanto as suas emoções, correto? Quanto a cena. O que você viveu junto com as suas emoções. Por exemplo, acontece muito com mulher, não acontece com homem, né? Às vezes a mulher está conversando assim, oi amiga, tudo bem?
tá vendo aquela fulana ali, aquela pessoa lá no canto? Tô, odeio ela. Mas você já conversou com ela? Nem quero. Mas eu nunca conversei. A voz dela me irrita. Mas você já ouviu a voz dela? Por isso que eu nunca falei com ela. Porque se eu ouvir... Por que é isso? Porque, na verdade, algum movimento daquela pessoa... Por quê? O consciente, ele processa 12 informações por segundo no máximo. O subconsciente, ele processa 100 mil informações. Ou seja, Quanto? tem 100 mil? uma média de 100 mil. Então, significa que quando vai guardar na minha memória, ele vem informações do meu consciente, então vem quase 100 mil informações que não passam pelo consciente, e quando chega lá, o subconsciente define qual vai ser a memória base, aquela que veio da racionalidade ou aquela que ela trouxe de uma forma totalmente, uma forma bagunçada. O desenho Divertidamente explica isso muito bem. Tá? Então, então, a pessoa, quando ela tem um ranço de alguém, que ela fala que o santo não bateu, é porque o movimento, pode ser um piscar de olho, mexer o cabelo, não vem a cena, mas vem a emoção de alguém que fez mal para ela. Então, aquela pessoa, são a mesma aí onde ela pega o ranço. Mas, o Júnior, isso está ligado com a intuição ou não necessariamente? Nada de intuição, cara. Tudo isso é o que a gente viveu. É que todo mundo que gosta de ter boas intuições. Por exemplo, eu tenho um curso de leitura corporal, um curso que eu fiz nos Estados Unidos, que eu dou esse curso no Brasil. Até para você ler pessoas, você não tem que tirar as suas intuições. Porque você está lendo o comportamento do outro, não aquilo que você imagina, o que você pensa. Porque aquilo que você pensa é baseado naquilo que você tem guardado. Entende? Então, intuição é um perigo. Eu acho. A gente não concorda com isso. Não, tem lógica. Tem lógica. Tem lógica. Então, por exemplo, eu posso ter tido uma experiência péssima. Vamos imaginar. Vocês comem com arroz em cima ou embaixo do feijão? Não, feijão em cima, né? Acho que Isso para mim é uma afronta. Mas para mim é uma afronta, mas para você não é. Porque o meu costume é feijão embaixo, o seu é em cima. Não quer dizer que você está certo ou que eu estou errado, que o seu está certo. Mas é a forma que a gente enxerga. Olha que perigo. Como é que eu posso... Aí eu vou defender uma intuição de que você está errado. E não quer dizer que você está errado. É só um costume. Sim, faz total sentido. A gente é um computador perfeito, né? É basicamente isso. A gente é um computador perfeito, né? A gente consegue fazer uma leitura. Total. Só que a gente não sabe explorar. Por quê? A gente não sabe explorar. Vocês me perguntaram um tempo atrás sobre a tecnologia. O que a tecnologia faz? A gente se preocupar com a vida do outro. E a gente se preocupar menos com a nossa. Então, ou seja, quanto mais eu estou na mídia, no sentido de redes sociais, não é? Isso aqui só para você. Você conhece, quando a gente fala assim, eu sou usuário do Instagram, eu sou usuário de qualquer rede social, é engraçado, você já reparou? É tão viciante isso que a gente também usa usuário de droga, usuário de álcool, você não fala assim, eu sou usuário de carro. Não. Você entende? Porque isso vicia sempre ao outro, a estar com o outro, e nunca com a gente. Aí a gente se abandona, cara. Aí a gente tem um Porsche na garagem que a gente nem sabe o que é. E você acha que, exemplo, Nelson, as redes sociais fazem muito isso, né? Porque, querendo ou não, é uma autocomparação com tudo e com todos, e às vezes, nem com uma comparação, nem com uma realidade, né? Você sabe que, às vezes, eu estou em palestra, e aí o povo fala assim, eu não posso citar nomes aqui, tá? Porque eu devo sigilo. Aquele fulano, aquela pessoa, nossa, que pessoa bacana, pessoa perfeita. Aí eu penso, puta, já atendi essa pessoa, não é nada disso que ela tá pensando. Nada disso, né? Essa pessoa é perfeita, não é nada disso. Porque, cara, quem posta foto feia no Instagram? Ninguém. No Facebook, ninguém. As redes sociais, na verdade, é um mundo, não sei se vocês concordam, as redes sociais é o mundo do que quero, e nem sempre do que sou. Então, eu vou lançar um livro, e a jornalista que está corrigindo o meu livro, ela falou para mim, eu dedico um capítulo do meu livro falando das minhas mazelas, das minhas dificuldades. Ela falou, você tá louco. Você tem que escrever as suas coisas, só as coisas boas. Eu falei, não, eu quero falar das minhas dificuldades, porque eu quero que as pessoas entendam o mundo real, que
mesmo quando a gente se torna uma pessoa bem-sucedida, nós temos dificuldade, nós temos erros, e a gente tem que tirar essa ponte de que nós somos pessoas problemáticas e existem os perfeitos. Não existem os perfeitos. Existem pessoas que sabem administrar sua vida e outras não. Como tem aquelas que falam que administra e é só um meio, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que é tudo como a gente lida. Como eu lido com tudo isso. Vou dar um exemplo. Estava no Uruguai, uma mulher falou assim, uma guia, estava recentemente no Uruguai, e a guia falou assim, gente, aqui no Uruguai nós temos a saúde gratuita. Pô, lá nós também temos, né? Lá a saúde pública é ruim. Falei, a saúde pública aqui é boa? Não, não é boa, mas a gente tem de graça. E vou falar uma coisa, a gente marca as consultas aqui e a gente passa em qualquer médico. Eu perguntei, demora? Ela falou assim, demora 6 meses para passar. Por isso que você tem que passar no médico em dezembro, eu marco em junho. Aí eu fico pensando, olha como é diferente no brasileiro, né? O brasileiro, ele vai marcar a consulta, ele precisa para dezembro, ele marca em novembro. Você entende como é a forma que você lida? É a mesma coisa, mas se leva de uma forma diferente. Sim. E agora, então, para finalizar, Júnior, fazer a última pergunta, agradecer mais uma vez pelo bate-papo. Tudo que é bom passa rápido, né? Rápido. Então, sempre fica com gostinho de quero mais, ainda mais com esses férias que a gente fala. E você é um deles, Júnior. Agradecer novamente. Mas é uma pergunta que a gente é do Road Talks, a gente sempre finaliza com ela. Mas é a indicação de 3 livros. 3 livros que você indicaria. 3 livros. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida, né? Que ele chama O Ciclo da Autossabotagem. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. A Cabana, eu acho um livro fantástico, best-seller. E um outro livro que ele é pequenininho, que é O Pequeno Príncipe. Eu acho que se a gente conseguir, né, aquele livro pequenininho, a gente entender o que o autor disse ali, a gente vai tirar muita coisa bacana. E, Júnior, você não é o primeiro que vem aqui e fala do Pequeno Príncipe. É verdade? Já sério? Olha que interessante. Né? Você não é o primeiro. Bem legal. Mas, olha, eu falo para vocês, o ciclo desses 3 livros, assim, se eu puder falar assim, qual que é o top one, O Ciclo da Autossabotagem. Cara, livro fantástico. É um psicólogo americano que ele conta a história dos seus pacientes, como ele se sabota. Cara, é viciante. Você começa a ler, você não para mais. Vou colocar na minha listinha. Isso. Sabe o autor? Agora eu não lembro o nome dele, cara. Porque mas hoje pelo nome a gente acha fácil. É o Ciclo da Autossabotagem, você vai ver que é um nome americano. Acho que é Joseph, não lembro o nome dele. Mas assim, o cara é fantástico, o cara é fera. Legal. Gente, vamos lá. Tudo que é bom passa rápido. Então, eu queria fazer as considerações finais. Queria agradecer mais uma vez o Júnior. Só lembrando que ele parou o tempo dele por um propósito. Então, vamos doar, vamos fazer essa doação. Nem que seja R$1, R$2, o que for. Para a gente, às vezes, é pouco, mas para o outro pode ser muito. Então, igual o Júnior já falou durante a live. Se realmente não tem condições, esse mês está muito apertado, não tem problema, compartilhe a live, tá? E faça esse ciclo do bem chegar para mais pessoas e mais pessoas conseguirem ajudar e a gente engajar esse projeto maravilhoso. Posso dizer uma coisa? Claro, fica à vontade, Júnior. Eu vejo que assim, tudo na vida é questão de prioridade. Independente da nossa situação, a gente pode abrir mão de algumas coisas para um bem maior. De um chocolate, por exemplo. Pensa num chocolate que você compraria no mês e fala assim, eu vou abrir mão desse chocolate para salvar uma vida. Nossa. Eu vou abrir mão, por exemplo, de um cafezinho na padaria que às vezes eu pago R$2,50 para salvar uma vida. E eu estou assim, pessoal, clamando para que você realmente doe. Todos vocês que doarem este mês, olha, pode falar quanto custa um curso desse meu?
Claro, fica à vontade. Esse curso meu, ele custa R$ 2.900. Você que está aqui vai fazer esse... Se você doar R$1, você vai fazer esse curso por R$1. Se você doar R$5, você vai fazer esse curso por R$5. Eu acho que nós temos que fazer essa junção de todos nós, porque nós estamos numa situação confortável, né? Eu estou aqui na minha casa, nós estamos trabalhando. Você está agora aí no YouTube assistindo isso aí, mas tem muita gente lá no leito de hospital precisando sair de lá. E a gente pode ajudar. Galera, doe, por favor. Garoto, sai. Então, agradecer o Sidney também. Muito obrigado por mais uma live. Acho que vamos finalizar aqui com essas lindas palavras do Júnior e agradecer mais uma vez a oportunidade. E vamos doar, gente. Muito obrigado, viu, a todos. E viu, Júnior? Um abraço. Ô, Júnior, nosso escritório está aberto para ti. Quando você quiser vir tomar um café aqui, meu amigo, será um prazer. A recíproca é verdadeira. Quero fazer parte desse lindo projeto de vocês. Aí, obrigado, garoto. Legal. Abraço a todos. Fique com Deus, né? Um bom ano para todos nós. Obrigado. Abraço. Até mais.